Aleluia, nós estamos cheios da graça de Deus. Nós estamos cheios da unção de Deus essa noite. Amém? Deus está manifestando a sua glória no nosso meio. E eu e você estamos aqui, já recebendo o que Ele tem para fazer. Mas Ele ainda tem mais para fazer no nosso meio. Ele ainda tem mais para fazer na nossa vida. Então fica ligado, em nome de Jesus, porque Ele quer falar com você nessa noite. Amém? Você que tem a sua Bíblia aí, que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Amém, Jesus. Livro do profeta Abacuque. Fugiu do saber do Abacuque, está aí. Vou procurar, está aí. Não pega esses livros aí que a gente não lê com frequência assim, tem gente que apanha. Mas ele está aí. Abacuque, capítulo 3. Amém? Nós vamos ler versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos, para o cantor mor, sobre os seus instrumentos de corda. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco através dessa palavra. Nós precisamos, Senhor, sentir a tua unção, o teu poder e a revelação do Espírito Santo para o nosso entendimento nessa noite. Pai, abra, Senhor, o nosso coração, abra a nossa mente, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor, no seu lugar. Aleluia. Queridos, olha só. Esse trecho que nós lemos do profeta Abacuque, ele relata um trecho de uma oração que esse profeta estava fazendo a Deus. E chama a nossa atenção esse versículo 17, porque ele traz uma revelação do profeta sobre algo que naquela época era muito valioso, algo que naquela época dava entendimento às pessoas do que ele estava falando. Talvez para nós hoje não faça muito sentido as palavras que o profeta usou, mas o sentido do que ele falou lá naquela oração faz todo sentido na nossa vida hoje também. O profeta Abacuque começa esse versículo que nós temos falando o seguinte: ainda que a figueira não floresça,
Você já viu uma pessoa chorando, amargurada? Ela fica fragilizada. Sim ou não? Fica fragilizada. E por isso que muitas vezes, quando as pessoas estão passando por essa situação, os aproveitadores se aproveitam da situação que a pessoa está passando para tentar aplicar algum tipo de golpe. É ou não? É na hora que você está mais fragilizado que as pessoas tentam te usurpar o que você tem. É na hora que você está mais fragilizado que as pessoas tentam colocar na sua cabeça que você precisa fazer isso ou fazer aquilo, porque elas sabem que quanto mais fragilizado nós estamos, mais suscetíveis a ouvir a voz que vem de fora nós somos. E o nosso adversário também é assim. Ele quer que nós sejamos fracos, que nós sejamos frágeis, que nós estejamos cansados, debilitados, porque nesse momento ele vai jogar na nossa mente e no nosso ouvido algumas coisas que são contrárias à vontade de Deus, e nós estaremos muito mais suscetíveis a fazer aquilo que ele quer. Mas a Bíblia, quando ela fala que a alegria do Senhor é a nossa força, ela está dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na figueira, você precisa se alegrar do Senhor, porque o diabo não vai poder com você. Ele vai soprar no seu ouvido, ele vai tentar te colocar situações para você ficar para baixo, para você ser derrotado, para você cair. Mas enquanto você estiver firme na rocha, nenhuma artimanha do diabo é capaz de derrubar você. Nenhuma situação do inferno é capaz de tirar de você a fé e a esperança. É difícil, né? Tem hora que é complicado demais. Tem hora que é muito complicado. Ontem nós participamos de um velório. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu sempre falo: se tem 3 lugares que eu não tenho prazer nenhum em ir, é velório, hospital e shopping center. Não tenho prazer nenhum em nenhum desses 3 lugares. Vou em velório em consideração as pessoas que ficaram, aos entes queridos que estão sofrendo. Vou no hospital para orar por aquele que está enfermo, para pedir a Deus que possa curar aquela pessoa que está enferma, para visitar alguém que está necessitado. E vou no shopping por obrigação. Mas ontem, infelizmente, nós tivemos que ir ao velório. E nós estávamos naquele velório. Quando eu cheguei no velório, era a irmã de uma pastora, amiga nossa, faleceu. E eu cheguei e abracei a pastora. E ela falou comigo: meu amigo, eu estou sofrendo demais. A minha carga está muito pesada. Há 1 ano e 8 meses exatamente, naquele mesmo velório, na mesma sala da irmã dela estava sendo velada, a mãe dela havia sido velada. E há pouco tempo antes, outro parente havia sido velado. Foram 3 cacetadas, uma atrás da outra. E ela falou: meu amigo, está difícil suportar esse fardo. Aí eu falei para ela: você sabe mais do que eu que Deus nunca vai te dar um fardo maior do que aquele que você possa carregar. Ela falou: eu sei. E sabe como é que eu tenho orado para Deus? Deus, muito obrigado, porque o Senhor me fez forte demais, porque o Senhor está me dando cada fardo tão pesado que está difícil de carregar, mas eu sou forte, por isso o Senhor coloca sobre mim esse fardo. Você quer ter bênção grande? Você quer ter vitória grande? Se prepare para uma grande luta. Deus não vai te dar nada de graça. Nada vai cair do céu sobre a sua cabeça. Fala isso aqui também. Se Deus começar
dá. Ele nos dá por amor, por misericórdia, mas sobre toda vitória precede uma batalha. Ninguém é vencedor sem lutar. Não tem como. Para um exército ser vencedor, ele precisa entrar numa guerra. Para alguém vencer um concurso, ele precisa se inscrever no concurso e participar. Para um time de futebol ser campeão, ele precisa jogar e ganhar. Tudo tem um preço. Mas eu e você, que confiamos naquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nele opera, nós sabemos que a nossa fé e a nossa esperança tem que estar nele. Tem que estar nele. Quando Abacuque falava esse versículo aqui, ou essas palavras que estão relatadas aqui nesse versículo, ele estava dizendo o seguinte: não interessa o que está por vir, não importa o que está para acontecer, não importa o que todo mundo está falando que vai acontecer, eu todavia me alegrarei no Senhor, porque é nele que está o meu socorro. Glória a Deus. Quando acaba os nossos recursos, quando acaba a nossa condição de fazer qualquer coisa, é que começa Deus a agir na nossa vida. Aleluia. Mas para que Deus haja no impossível, é necessário que eu e você façamos aquilo que é a nossa parte para fazer. A figueira floresce e dá fruto. Para isso ela foi criada. A videira também frutifica. Mas para isso acontecer, alguém precisa ir lá e plantar. Pode nascer esporadicamente uma árvore ou outra sim, mas uma plantação não. Precisa ser plantada. Tem vezes que nasce. Tem vezes que cai lá no quintal da sua casa, uma semente lá, você nem sabia, daqui a pouco começa a brotar uma mudinha na sua cabeça. O que é isso? E daqui a pouco começa a crescer um pé de alguma coisa lá, você fala, mas eu nem plantei isso. Pode nascer? Pode. Mas para que uma plantação aconteça, é necessário que alguém lave a terra, que alguém are a terra, que alguém adube a terra, que alguém prepare a terra, que alguém jogue a semente, que regue essa semente, que cuide dessa planta, que corte as ervas daninhas, para que essa árvore cresça. E tem muita gente hoje esperando que a árvore do Senhor na vida dele cresça e enche de fruto, sem que ele faça esforço nenhum. Não vai acontecer. Muitas vezes nós recebemos de Deus algo por misericórdia que Ele tem de nós, porque Ele nos ama. E para suprir a nossa necessidade por misericórdia, muitas vezes Ele nos dá coisas que nós nem imaginamos. Mas eu quero te dizer uma coisa: o melhor de Deus para a nossa vida está na mão dele. Nós temos que entender que para conquistar o melhor de Deus, nós precisamos ser servos fiéis e fazer a vontade dele sempre. Ele vai nos dar. Quantos de nós aqui somos ou éramos desacreditados?
nós fazemos o que Cristo determina que seja feito. Tem muita gente batendo o peito e falando que é cristão. Você sabe o que significa a palavra cristão? Alguém sabe? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo. O que isso quer dizer? Que eu e você somos representantes de Cristo nessa terra. Eu e você, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver em nós a imagem de Cristo. Elas precisam olhar em nós e ver que nós somos diferentes. Antigamente, as pessoas ridicularizavam os cristãos porque crente era reconhecido de qualquer lugar que estava, porque andava com um terno de xadrez, uma Bíblia de braço no braço, as mulheres com o corpo, e todo mundo falava que ele lá é crente. Mas o que tem que caracterizar você como crente não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Porque tem muita gente aí que anda trajado, bem trajado, com o peito estufado, dizendo que é crente, mas na realidade ele está fazendo tudo o contrário do que a palavra tem ensinado. Mas a Bíblia diz, e eu acredito no que está escrito aqui, que naquele dia, no dia do juízo, muitos vão chegar para o Senhor e falar com ele: olha, Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, no seu nome eu cantei lá na igreja, no seu nome eu servi a ceia no diaconato, no seu nome eu era líder disso, eu era líder daquilo, eu pregava, eu falava. E Deus vai virar para essa pessoa e falar: apartai de mim, porque eu não te conheço. Sabe por quê? Porque não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Deus está olhando o seu coração, porque no seu coração não dá para enganar Deus. Porque a Bíblia diz que o seu coração é uma terra que ninguém conhece, mas Deus escrutina o seu coração e Ele conhece cada pedacinho que tem lá dentro, porque foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Tudo o que o profeta Abacuque estava dizendo era relativo àquela época. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida. Aí falou dos rebanhos dos seus ovelhas. Coisa que para a nossa realidade que moramos na cidade não é tão, não destaca tanto aos nossos olhos. Mas é como se ele estivesse, se ele fosse falar hoje, se ele estivesse hoje falando essas palavras, ele provavelmente diria assim: ainda que você tenha o seu emprego, ainda que amanhã bata alguém lá na porta da sua casa te cobrando alguma coisa que você não tem condição de pagar, ainda que você esteja caído no leito de enfermidade, ainda que você perca alguém que você ame muito, mesmo assim, você ainda precisa se alegrar do Senhor. O peso é o mesmo. A mensagem é a mesma, só mudou as palavras. Tem muita gente hoje que confia na força do seu próprio braço. Tem muita gente hoje que confia no governo que está aí, no governo que vai vir, naquele que vai vir, naquele que vai ser eleito. Tem muita gente que confia na promessa de outros países. Tem muita gente que confia em tanta coisa, achando que isso vai trazer a solução do seu problema. Mas eu quero que você esteja atento a uma coisa. Você quer aprender o que pode solucionar o seu problema? Abra sua Bíblia aí em Salmos capítulo 20. Rapidinho. Salmos capítulo 20. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor.
confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Para de confiar nisso, naquilo outro, e foque a sua visão naquele que pode fazer alguma coisa para você. Foque a sua visão, foque os seus olhos no Senhor que fez os céus e a terra, porque é Ele que pode mudar a sua história, é Ele que pode fazer algo especial para você, é Ele que pode trazer para você algo que ninguém mais pode tirar. A gente confia que vai trabalhar o mês inteiro e que no dia certo vai cair na nossa conta o nosso salário. Mas você já viveu a experiência de trabalhar o mês inteiro e chegar no dia certo e o salário não cair? Alguém já viveu essa experiência aí? Eu já. Durante 7 meses. 7 meses. Eu e meu pai trabalhávamos no mesmo lugar e nós ficamos 7 meses sem receber salário. Eu vi pais de família, assentados na calçada, chorando de manhã, porque tinha saído de casa, o filho tinha pedido pão para comer e ele não tinha condição de dar para não ver o filho chorando. Ele saiu de casa, sentou na calçada, para desesperado, sem saber o que fazer. Eu vi. Eu tive um amigo que suicidou por causa dessa situação, porque não aguentou a pressão, porque não tinha a confiança em Deus ou em quem confiar. Mas quando a Bíblia fala que Deus cuida daqueles a quem Ele ama, e que aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor coloca ao redor dele anjos que tomam conta da vida dele e que levam ele para onde quer que for e que provê as necessidades. Ele fez isso na nossa vida. Nós ficamos 7 meses sem receber, eu e meu pai dentro de casa, e nunca faltou nada, porque Deus foi fiel. Foi difícil demais, foi apertado demais, mas até naquele momento Deus estava conosco, e você pode crer e acreditar. Porque se nós estamos aqui hoje vivos e andando por aqui, é porque Deus nos sustentou lá atrás, porque senão nós tínhamos que morrer de fome. Mas Deus foi fiel. Ele proveu situações, Ele proveu meios para que as coisas acontecessem na nossa vida. Por quê? Porque nós sabíamos buscar fazer a vontade de Deus. Éramos melhores que os outros que estavam lá? Não. Estávamos todos na mesma situação. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Deus nos livrou da morte, porque os anjos do Senhor estavam acampados ao nosso redor. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, porque estavam colocando a sua expectativa de vida. Ninguém estava devendo e não pagava. Outros se enveredaram no caminho de pegar empréstimos, de pegar e tentar meios para conseguir se sustentar, e cada vez se enrolaram mais, e no final das contas não conseguiram sair daquela bola de neve de entrar. Mas quando Deus está na condução do mar, pode vir a tempestade que for, vai ter tempestade, vai ter situação difícil, vai,
Senta, bonitinho, fazendo pose. Pastor manda levantar, levanta. Manda levantar a mão, levanta. Manda sentar, eu sento. E acabou, vou embora para casa e está tudo bem. Tudo isso você precisa fazer, mas o principal que você precisa fazer é deixar que o seu coração esteja nele e que ele esteja fazendo a vontade dele na sua vida. Nós ouvimos uma mensagem de hoje pela manhã que fala do coração. Se você não esteve aqui, amanhã você pode olhar lá no YouTube, ela vai ser postada lá. É uma mensagem que fala sobre o coração. O nosso coração precisa estar em Deus, porque quando o nosso coração está em Deus, a nossa vida está em Deus. Quando o nosso coração está em Deus, tudo que nós fazemos é para Ele. Nós cantamos aqui porque dele, para Ele são todas as coisas, mas muitas vezes a gente não deixa Ele agir, a gente quer agir com a nossa própria força. Mas Deus nessa noite está dizendo para nós: descansa em mim, confia em mim, porque eu é que posso fazer a diferença na sua vida. E Ele pode mesmo, e Ele faz a diferença na sua vida. Deus não é nenhum distribuidor, ou melhor, Deus não é alguém que só serve para realizar os desejos que eu e você temos. Ele pode fazer? Pode. Ele faz. Mas Ele também quer ver o nosso compromisso com Ele. Ele quer ver o nosso compromisso com a obra dEle. Ele quer ver o nosso compromisso com a palavra dEle. E tem muita gente achando que vir à igreja e que frequentar uma igreja é algo que dá direito a ele de trocar a vida dele na igreja, sentar nesses bancos, que Deus é obrigado a abençoar a vida dele. Deus não é obrigado a abençoar nada, ninguém. Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém. O principal Ele já fez, que foi enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário para nos dar oportunidade de salvação. A oportunidade de salvação é dada para todo mundo, mas só aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus é que podem tomar posse dessa salvação. E nessa noite eu quero que você feche seus olhos, por favor. Fique de pé nesse lugar. Talvez você está passando por uma situação complicada. Talvez você está passando por uma situação difícil. Mas você deve se alegrar do Senhor. Você deve se entregar a Ele.